Jesus já estava preparando esse tempo, sabe? Hoje eu entendo que cada um tem o seu tempo. Então, Sim. tem muitos amigos meus que ainda vivem nessa vida e eu não desisto de falar de Jesus para eles, porque eu sei que Vai chegar. vai chegar a hora deles assim como chegou para mim. Basta eles quererem buscar. Amém. Então, Amém. começou a acontecer umas coisas muito loucas, sabe? Eu trabalhava nessa época no estacionamento lá no mercado, na rua do Serginho. Hoje nem tem mais o estacionamento, né? Que hoje fizeram um prédio da prefeitura lá e é camelô. E eu tava num dia trabalhando assim e tinham 3 pátios. A gente ficava no principal, só que tinha um do outro lado da rua e tinha um no lateral. E entrou um carro no pátio lá de cima, só que você tem que atravessar a rua. Aí todo mundo ficou, eu não vou. Eu peguei, eu vou lá. Peguei, levantei e fui. O senhor pegou e falou, deixa o papel aí e tal. E eu não sabia, tinha uma senhora dentro do carro. Quando eu fui manobrar que eu vi. Aí eu entrei no carro, falei, oi, tudo bom? Boa tarde. E ela me cumprimentou e eu liguei o carro aqui, eu percebi que ela pegou e ficou, eu vi que era a tiazinha do coque, sabe? Ela saiu de crente, cabelão amarrado, e ela já pegou e já ficou fitando eu, só que eu aqui no volante e tal, daqui a pouco ela falou, filho, você pode achar estranho que eu vou falar pra você. Deus mandou eu falar, não ficar bravo comigo, mas tá chegando o fim do seu sofrimento. Eu peguei, olhei aquilo ali, até arrepiou, até presente de Deus, louco. E eu na hora ali, eu não sabia o que ela tava falando, eu não conhecia Jesus, né? Eu falei pra ela, como é que ela sabe do meu sofrimento? Será que ela me viu dando pala por aí, né? Só que eu enfiei o canal perto da casa dela. Aí ela pegou e falou, só guarda isso só, tá chegando o fim do seu sofrimento. Pra mim, me impactou na hora, mas já voltei pra lá, o assunto era só zoeira, então eu esqueci. Não fez muito sentido pra mim. E nessa época eu frequentava na igreja, né, um centro de espírita, nessa época, e eu lembro que a gente ficava numa sala e a gente entrava numa sala para tomar um passe, como se fosse uma oração pra gente. Só que nessa sala eram pessoas incorporadas. Então, eu lembro que chegou a minha vez, eu entrei e logo que eu sentei, era um vizinho que mora de frente com a minha casa. E não era ele, alguém incorporado. E ele começou a dar risada, assim, eu tava até de olho fechado, ele começou a dar risada, eu até abri o olho, porque eu falei, porque tá dando risada, né? Tá me tirando? Tá me tirando, mano. Eu ainda não me converti ainda, né? E aí, ele pegou, ficou dando aquela risada gostosa, sabe? E ele falou assim, filho, Jesus tá aqui do lado. E ele mandou te dizer que nenhum daqueles momentos que você tá lá dentro do campo, o lugar que eu ficava usando droga, e ele nunca soube disso. Ele falou, nenhum momento que você tá dentro do campo ou em outro lugar, Jesus sempre tá do seu lado. Ele mandou te dizer que ele sempre vai estar do seu lado. E ele manda te dizer, esse sofrimento tá acabando. E aí sim eu comecei a falar, caramba, Jesus tá falando comigo. Então tá chegando o fim, e isso era meados de outubro. E aí chega a parte que eu reencontro o Rafael, o nosso amigo Jailton e o irmão dele, o Rodrigo. Nessa época eles já estavam frequentando a igreja, né? E eles ligavam para mim e falavam para mim, e aí, como é que você tá? Eu falava, tá de boa, tô tranquilo. Daí para eles estava tudo normal, né? Porque a gente não estava tendo contato visual, então era o que eu falava ali, que a gente conversava. Acreditava. Eles achavam que estava tudo normal. E aí, eu lembro que eles me contaram isso. Foi uma vez que eu fiquei uns 2, 3 dias na rua e eu voltei, e eu lembro que eu fiquei acho que uns 3 dias dormindo. Eu acordava ia no banheiro, usava o banheiro, voltava, deitava no chão da sala, num colchãozinho no chão da sala, e ficava ali. Pra mim, eu queria morrer ali. Eu tive uma conversa com Deus, falei, Deus, me leva, porque se for pra mim continuar vivendo desse jeito, minha filha tá crescendo, daqui a pouco ela vai ter uma certa idade, ela ainda tinha uma imagem que eu era um pai herói. Sim, ela não tinha, ela era inocente ainda. Então eu falei que pra Deus me levar embora, porque eu não queria que ela crescesse e visse o cara que eu era. Exatamente. Ela conhecer, tipo assim, nossa mas eu nunca vi esse lado. Que eu imaginei. Entendi. Meu pai, nossa, ele é mais um,
sabe? E aí eu lembro que eles conversaram entre eles, vamos dar uma batida na casa do Cajé? Porque a gente liga pra ele, eu acho que Deus já tava falando com eles, e eles foram de sopetão em casa e chamaram. E eu lembro que a primeira reação minha foi falar pra minha mãe, fala que eu não tô. Fala que eu não tô. Eu falava direto. Tinha um outro amigo nosso, um amigo meu, né? Acho que você não conheceu, o Thiago. Qual Que dele? era da Vila API, o Thiago Sapinho. Acho que não. Ele também já estava indo na igreja e ele já estava vindo me chamar para ir para a igreja. E toda vez que ele ia, um dia antes eu tinha desandado. É que assim, eu não sei, aproveitando também, você pode responder, nesse período seu usando droga, qual era a sua visão de Deus, de Jesus Cristo? Ainda era coisa longe, distante? E qual visão que você tinha de pessoas que nem nós somos hoje, os cristãos, até mesmo evangélico, enfim, as pessoas que têm muita fé ali, coisa assim, qual era a visão que você tinha? Porque muitas pessoas, não só quem é usuário de droga, né? Mas eu estou falando porque é o assunto aqui. Quando você fala assim, ou eu sou cristão, a pessoa que está naquele mundo, putz, que cara chato, deve ser cara mala, aquele cara ficar falando de Deus, porque as pessoas vê muito essa coisa de Deus, que você falou, fala que eu não tô, fala que eu não quero, porque o Rafael é muito chato, fica falando de Deus, fica falando disso daí. Então as pessoas vê Deus como uma coisa chata, como uma coisa muito ali, não quero saber, eu vejo amigos meus falar, igreja assim grita muito e não sei o quê, mas não é. Depois que você tá ali, que você aceita e você reconhece Jesus, você reconhece o Deus que existe, que está aqui com a gente, quando você fala alto, ou até mesmo canta muito alto, é porque você está tão feliz. Na presença de Deus que você está tão grato, tão feliz, você quer realmente, parece que gritar, cantar, igual você está num show, essas pessoas do mundo que estão num show que gosta muito ali, o cara quer gritar, cantar, porque tá feliz da vida. E é a mesma forma, e a pessoa acredita que aquilo ali uma coisa chata. Chato. Então, esse paradigma aí que a gente quer quebrar, né? Então. Exatamente. E as pessoas, realmente eu vejo assim, principalmente às vezes o cara que é usuário de droga, porque o cara que bebe, usuário de droga, ele é um cara mais descolado, mais malucão, é aquele cara mais maluco. Então quando ele vê um cara assim, cara careta, cara muito certinho, cara muito... isso, tal. Então a pessoa tem muito disso daí, entendeu? Essa visão. Eu não sei a visão que você tinha nessa época em relação aos caras da igreja. A igreja, né? Assim. Então, a visão que eu tinha era de igreja evangélica, era o que eu via na televisão. Então, para mim era só palhaçada, para mim era... Mentira, né? Aquele negócio que o cara... querendo arrancar dinheiro. O da droga lá, né? Que o cara pega a droga e... não quero mais. Eu sei até ontem agora. Nossa, tô sentindo nojo. O cara ora, sinto nojo, Isso não existe, Eu vi um teatro. Teatro, sabe? Inclusive, quando eu morei lá em São Paulo, eu morava perto de uma das centrais da igreja que passava na televisão lá na João Dias. Você passava na porta, eu não sentia paz dentro de mim. Não que lá não tenha paz, não. certo? Mas eu não sentia, porque até então a visão que eu tinha da igreja era essa. Eu não tinha conhecido Jesus, né? Então, para mim, quando o Tiago, que eu tô falando para você, ia na minha casa, a visão que eu tinha, e eu carregava na minha cabeça uma ideia de depois da morte, de reencarnação, que é a parte mais espírita, né? Espírita, e a evangélica já não falando que né, ressurreição. Então, quando ele falou isso pra mim, eu bloqueei, eu falei pra ele, eu não acredito nisso que você fala pra mim. Então, quando ele ia na minha casa, eu falava que não queria ir, porque eu achava, não tem nada a ver com o que eu acredito. Só que quando o Rafael chegou em casa, quando ele deu uma incerta junto com o Jailton e o irmão dele, eu estava num momento tão Deus me leva embora, que quando eles chegaram lá e me viram, eu lembro que a reação deles foi, nossa, olhou, eu tava só o pó da rabiola. E esse cara Mas você falou aí antes um pouco, que quando a gente bateu, você falou pra sua mãe, fala que eu não tô. O que fez você querer nos atender naquele dia? Então, a minha mãe. Ela foi lá e não me ouviu e abriu o portão, porque a minha mãe já conhecia o Rafael, conhece, né, sabe que é cara de família. O Jailton é primo da minha esposa e o Rodrigo também é irmão dele. Então conhece a longa data, eles frequentavam a minha casa, eu frequentava a casa deles. Então quando minha mãe viu que era eles que estavam chamando, não era os tranqueiros que estavam chamando, ela pegou e falou, não, eu vou abrir. Abriu a porta e abriu o portão. Eu falei, você que sabe.
E fiquei lá deitado. Quando eles viram aquilo, eles falaram, cara, não acredito, velho, a gente liga pra você fala que tá tudo bem, mas olha a situação que você tá. Pô, cara, a gente tá indo na igreja, nossa, a gente tá conhecendo Jesus, cara, Jesus pode mudar a sua vida, vamos com a gente no culto e tal. E eu lembro que na minha cabeça eu falava, nossa, não tem nem roupa pra ir na igreja, tô destruído aqui. Eu lembro que eu peguei e falei, então beleza, vamos então. E tinha acabado de rolar Uma conferência? uma conferência na igreja e já era mais ou menos começo de novembro. E aí eu fui uma vez. E eu lembro até hoje quem pregou, que falou, pastor Kleber de Jesus. Primeira pregação, a pregação que ele falou era da Arca de Noé. E ele falava que como se a gente morasse numa fazenda e a gente fosse funcionário tanto de Satanás quanto de Jesus. E que se a gente fosse funcionário de Satanás, a gente seria como os porcos, né? Satanás daria o chiqueiro pra gente, daria o resto pra gente. E se a gente fosse funcionário de Jesus, Jesus prepararia um quarto, né? Te trataria bem. E ele exemplificou a construção da Arca de Noé, que ela foi feita sob medida. Deus deu todas as medidas, tudo certinho, teve que ser seguido rigorosamente o que Deus falou. E depois de construída, para a arca não afundar, Noé tinha que entrar e jogar piche. Ele entrava e ele via por onde entrava o sol. Brechas. Eram as brechas. Então ele falou muito sobre as brechas, que é onde tem brecha, é onde Satanás vai vulnerável. ter força para entrar e pode acabar com o seu relacionamento com Deus, né? Pode te afastar de Deus. E parecia que só tinha eu dentro da igreja. E era tudo muito diferente do que eu imaginava de uma igreja evangélica. Sim. Eu lembro que quando logo que a gente desceu do carro, que eu olhei assim, eu vi um rapaz entrando de boné, de camisa regata e de chinelo. Você pensou, ô louco. Falei, cara, é isso que eu sempre pensei. Eu acho que Jesus não olha as nossas roupas, mas ele vê o nosso coração. Sim. Lógico que você não vai se vestir indecentemente, mas você tá vestido mais, né? Normal. Mas em outros lugares que eu ia, se eu fosse de boné, não, tira esse boné. Não, mas essa camiseta não, sabe? Não pode ir de bermuda, você tem que ir de calça. Eram regras criadas que eu não concordava desde lá de trás e não conseguia frequentar nenhum lugar. Então, quando eu tive essa primeira impressão, eu me senti muito em casa. Eu tive uma outra impressão do que eu imaginava. Tudo bem? Você acabou de assistir mais um vídeo do canal Quebrando Paradigma. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações para receber nosso conteúdo de primeira mão. Vou deixar 2 indicações de vídeos que espero que faça muito sentido para você, como tem feito para mim. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.